terceira aula do nosso grupo de radiologia intervencionista. O tema hoje aqui é softwares avançados na radiologia intervencionista. Então quem vos fala é Rodrigo Souza, líder de marketing clínico da América Latina para os equipamentos de radiologia intervencionista. Então vamos dar uma breve repassada na questão de tecnologia, falar um pouco de softwares básicos e softwares avançados. Aqui só para mostrar, esse é o Discovery, o equipamento para sala híbridas da GE, o equipamento robótico, onde ele tem um deslocamento uma boa parte da sala e te dá maior amplitude para trabalhar com procedimentos onde o equipamento tem que sair de cima da mesa para facilitar os procedimentos mais de intervenção. Então, a linha de equipamentos aí da GE, o IGS-3 é um equipamento que não permite infusão de imagens, o equipamento da linha IGS-5 aí já são os equipamentos completos que podem ter todos opcionais. A diferença do IGS-5 para o 6 é que o 6 é biplanar, a gente pode fazer imagem em 2 planos simultâneos. E o IGS-7 que eu estava mostrando, então, que é o equipamento robótico para sala híbrida. Então, a diferença básica ali, além dos tipos de equipamentos, é o tamanho de detector que a gente pode trabalhar em cada equipamento. A GE fabrica o seu próprio equipamento nos Estados Unidos, tá? Foi a primeira empresa a desenvolver o seu detector para radiologia intervencionista e segue sendo a única aí que desenvolve o seu próprio detector. Então aqui uma imagem rápida do lado direito mostrando aí os 3 tamanhos, 40 por 40, onde a gente foca mais para procedimentos, onde vai se trabalhar mais com vascular, onde vai se pegar mais anatomias maiores. O detector de 30 é mais indicado para quando se trabalha num ambiente misto, onde se faz todo tipo de procedimento, e o detector menor de 20 por 20 é um detector mais para equipamentos focado para cardiologia, onde o foco maior são a maior amplitude de angulações crânio-caudais que esse detector menor nos permite fazer. E lembrando que o detector da GE é o que tem o melhor DQE do mercado, que é o melhor aproveitamento da dose de radiação, transformando isso em imagem. Então, isso aqui é um valor muito significativo da melhor qualidade de imagem com a menor dose possível. A cobertura ideal aí a gente ajusta ao tamanho do detector pelo tipo de procedimentos que o hospital vai fazer. O tubo de raio-x, para uma precisão mais avançada, tem 3 pontos focais, onde ele equilibra melhor a fonte de radiação com o seu menor diâmetro possível para ter uma melhor qualidade de imagem. Temos também a filtração automática de cobre para endurecimento do feixe de alta penetração, onde a gente diminui os raios moles que afetam o paciente e não chegam a produzir imagem. E tem uma alta potência, inclusive, de produção de radiação e também alta potência de dissipação para suportar procedimentos longos do lado de fora da sala de exame. Além disso, nós temos, então, o console do sistema, onde a gente faz a manipulação das imagens ali em tempo real em conjunto com o médico. Essa manipulação toda pode ser feita dentro da sala de exame, através dos múltiplos comandos, onde a gente tem aí na GE conhecidamente um método de uso friendly user, né, muito fácil de entender, de usar, onde facilita e acelera o processamento da imagem, o ajuste das técnicas, tudo isso de forma muito eficiente. E ao lado do console do sistema nós temos também a estação de trabalho aí, multimodalidade, que é a workstation, a estação de trabalho, onde é feito aí o pós-processamento, quando a gente separa imagens para imprimir, ou incluindo aí também o processamento das imagens 3D. Então a gente, se faz um 3D na hora, a gente já processa ela, já limpa e já pode fundir com a imagem em tempo real, ou então traz 3D feita em algum outro equipamento, pode ser uma tomografia, uma ressonância, um PET-CT, o que quer que seja, a gente também consegue fundir essas imagens em tempo real com a imagem da fluoroscopia ou da aquisição em tempo real. Esse é o tema da terceira parte da nossa aula. Então vamos começar pelos softwares básicos. Então aqui na esquerda nós temos o InnovaChase, que é feito a 5 frames por segundo para a gente acompanhar o fluxo sanguíneo, principalmente nas extremidades. Tudo que a gente for fazer de imagem vascular sem subtração fora do coração, o ideal é usar o InnovaChase, porque tem uma baixa quantidade de frames e a gente consegue movimentar rapidamente a mesa, não fica com
imagem borrada com uma alta qualidade. Nós também temos aí o Fluorostore, que é a gravação da imagem fluoroscópica com uma dose de radiação bem mais baixa do que da aquisição, tá? Onde a gente consegue ver aí uma boa qualidade de imagem mesmo com uma dose baixa. Quando a gente grava, ele vem com um aviso na tela dizendo que foi gravado no modo de fluoroscopia. E dinâmico, que é o modo tradicional de aquisição de imagem cardíaca, onde realmente é feita uma gravação automática, diferente da fluoro, que quando a gente quer gravar, a gente aciona o botão pedindo para que seja gravada, e o dinâmico, então, a gente controla entre 7,5, 15 ou 30. E já a fluoro, a gente tem mais opções dos modos de fluoroscopia subtraída. Nós temos aí à esquerda o Fluoro Roadmap, é o roadmap normal, onde se injeta contraste, fica a máscara branca, onde passou contraste pelo vaso, aí o médico, sabendo onde está a delimitação do vaso, ele consegue fazer no procedimento. O Blended Roadmap, através de uma aquisição prévia com subtração de imagem, para que não seja injetado o contraste de novo, a gente consegue simplesmente fazer uma foto, dá um pause, faz uma foto dessa imagem já com subtração e transforma essa foto da imagem subtraída na máscara da imagem em tempo real de fluoroscopia, para que a gente consiga então ter uma imagem de excelente qualidade e sem ter que voltar a injetar contraste. E a fluoroscopia subtraída, onde a gente usa principalmente para fazer as embolizações. E toda vez que pisa na fluoroscopia, ele subtrai o que já tem de imagem e a gente consegue ver só o que está chegando de material embolizante ali juntamente com o contraste. Então esses são os 3 tipos básicos de fluoroscopia com subtração. Além do mais, a gente pode ter tipos de monitores diferentes, incluindo que a gente pode ter, além da imagem de fluoroscopia subtraída, é um opcional que também tenha a imagem da fluoroscopia simultânea, mesmo que seja subtraída no monitor ao lado a gente pode ter a imagem da mesma subtração em tempo real dessa fluoroscópica, porém sem a subtração. Então a gente consegue ter uma imagem de comparação. E quando não, quando está se trabalhando com só um monitor em tempo real, o que a gente pode fazer, caso necessário, é diminuir um pouco a máscara para que consiga enxergar um pouco o osso no fundo, caso isso seja necessário. O Stent Vis, então, é a ferramenta que a gente usa para visualizar um stent após colocado, para ver se realmente ele está bem expandido. Tá? Então a gente consegue ver se ele foi bem expandido, se não tem nenhum kink, nenhuma dobra, se ele está bem expandido em toda a sua extensão, e caso precise rebaloná-lo, então a gente consegue ver. É feito com uma aquisição rápida, depois de implantar o stent, se murcha o balão, deixa o balão sem pressão, e aí adiciona o botão Stent Vis e faz uma aquisição de cerca de 2 segundos, o equipamento diz que já é o suficiente. Após essa aquisição, então, em torno de 20 a 25 segundos, já sai automaticamente essa foto na tela da direita de referência como uma visualização excelente do stent, então, para saber se precisa fazer um retrabalho nele, no caso de reexpandir alguma parte ou não. Aqui à direita na nossa tela nós temos aqui o Stent Vessel Vis, onde é feito algo similar ao Stent Vis normal, porém com injeção de contraste. Aqui essa imagem no centro, mostrando um exemplo de referência onde foi feito o Stent Vessel Vis antes da implantação do stent, para visualizar se ele estava bem localizado com relação aqui a essa bifurcação. E na direita aqui também feito com o Vessel Vis, porém depois de já colocado, para avaliar então aonde está o vaso, a luz do vaso e como ficou o stent colocado ali na sua totalidade. Para fazer tanto o Stent Vis quanto o Stent Vessel Vis, uma coisa importante é que a gente tenha o balão na imagem, tá? Porque as pontas radiopacas do balão vão ser a referência e o software, automaticamente detectando essas pontas do balão, vai fazer o processamento das imagens para que nós tenhamos esse tipo de imagem automaticamente das marcas do balão, sem precisar fazer nenhum clique a mais na imagem para isso. A detecção é totalmente automática. Um outro recurso, que é um ícone a mais ali que a gente clica e já vem direto para esse disparo único, que é o single shot. Aqui nós temos 2 imagens aqui de comparativo. A imagem da esquerda é uma imagem de aquisição normal. Essa imagem normal, então, a gente consegue visualizar que não tem uma definição tão boa
quanto a imagem da direita. Então a imagem da direita, esse single shot, o disparo único, é feito como em alguns processamentos que nós temos também em arco cirúrgico, onde ele faz um disparo de alta resolução, onde a gente consegue ter uma melhor visualização de estruturas menores, tá? De estruturas mais finas. Então, aqui um bom comparativo mostrando a melhor visualização tanto dos coils quanto do diversor de fluxo que está sendo implantado. Análise de estenose. Então, durante o uso da geração de imagens, quando a gente localiza algum tipo de estenose no vaso, né, se a gente tem uma suspeita de estenose, então é feita essa análise para a gente ter a ideia do diâmetro pré e pós, do diâmetro na estenose, para saber essa taxa de estenose e o comprimento que seria ideal para se colocar um stent aí. Para fazer essa análise, nós temos todos esses valores, onde o médico em tempo real ali consegue delimitar o diâmetro e o comprimento do stent e por essa medida muito precisa e confiável ele já consegue então escolher o material de implante e realmente implantar esse stent ali na hora, diretamente na sala de exames pelo InovaTouch, quando ele tem esse recurso do InovaTouch, ou então pelo menos ele pode ser feito no computador principal e ou também na workstation, na estação de trabalho. Então são etapas diferentes ou formas diferentes de se fazer o mesmo tipo de análise, onde então a gente pode fazer, a gente dá a opção de que isso pode ser feito diretamente então na sala de exame, geralmente pelo próprio médico ali que já está fazendo o procedimento pode fazer por ali, ou quem estiver auxiliando ele na sala de controle pode fazer isso, principalmente na workstation, porque não vai estar atrapalhando a dinâmica do exame e faz isso muito rápido numa tela separada e mostra essa imagem diretamente na tela do médico também, através do processamento pela workstation. A análise de ventrículo, ainda em muitos casos é a necessidade de fazer essa análise do ventrículo, onde nós temos então esse software dedicado a isso, pode ser feito tanto no DL, que é o computador principal, quanto na workstation. Então, após ser feita a aquisição dinâmica e a 15 ou 30 frames por segundo, para ter uma precisão maior, pode-se fazer com 30 frames por segundo para pegar os tempos exatos do movimento cardíaco. Primeiro achar uma diástole, da diástole a gente faz uma pausa na imagem, habilita aqui o desenho de traçar diástole, a gente não vai pegar a região da válvula e vem descendo fazendo cliques, então seguindo a borda do coração nessa diástole, terminando, aproveitando o mesmo ciclo cardíaco, a gente vai passando imagens para frente até chegar na diástole, né, onde tem o diâmetro mínimo, ativa então o segundo ícone aqui embaixo, vai fazendo o desenho clicando nas bordas. Terminando isso, a gente clica para gerar os dois relatórios, relatório de fração de ejeção global e movimento parietal. O importante é que para a gente ter todos esses valores aqui, nós precisamos lembrar que quando se cadastra o paciente tem que colocar peso e altura dele, porque aí colocando peso e altura o software vai entender e conseguir gerar o gráfico aqui com todos os valores. Ele gera com os valores, inclusive na fração de ejeção pelo método de Dodge e método de Simpson, para termos essa dupla referência do valor, dá os valores corrigidos aqui e quando o valor está fora de um limite, então ele também ajuda a pôr em negrito para saber. E aqui embaixo no movimento parietal também ele dá pelo método de cordas ou linhas, também todo o contorno cardíaco e ele analisa nesse método de cordas cada região do coração e nas duas medidas ele vai gerar aqui para nós também a área de superfície corporal. Uma outra forma de imagem cardíaca para tentar diminuir um pouco a quantidade de projeções cardíacas, já que teoricamente pela literatura se fala que para fazer uma cineangiocoronariografia deveria ser utilizado cerca de 8 projeções para pegar todas as partes das principais artérias coronárias. Então o que nós temos de opção são o spin cardíaco, para que a gente não faça tantas projeções. Se a gente faz imagem do coração rodando, do coração em movimento,
Nesse giro a gente conseguiria ter uma avaliação melhor, então, dos vasos em múltiplas projeções. Já dessa forma, se acha uma lesão, como a gente pode supor, a gente conseguiria simplesmente achar aquela posição e de repente fazer uma imagem localizada, aí sim, sobre a região da possível lesão. Só das 8 projeções para fazer um exame, se a gente fizesse aí 2 ou 3 rotações, a gente teoricamente supriria praticamente todas as 8 projeções. A ideia aqui é fazer o coração rodando em vez de fazer estático. Nós temos aqui de 5 a 7 rotações possíveis nos nossos equipamentos. Essas rotações aqui então não são para ser feitas todas, mas sim para que o médico, por exemplo, para tentar ver uma coronária esquerda, onde ele faria imagens, por exemplo, aqui embaixo e lá em cima. Então a ideia qual que seria? Por exemplo, na rotação 1, onde ele começa de 40 direita caudal e sobe até a esquerda 40 graus com 10 de cranial, ou seja, essa rotação faz girar sobre o eixo cardíaco, uma rotação onde a gente pode visualizar então por várias angulações e entender melhor a anatomia sem ter que fazer tantas projeções. Essas rotações todas podem ser customizadas por mim ou pelo nosso time de application. Auto Pixel Shift, que é uma ferramenta nova e faz pouco tempo que isso começou no mercado. E o que nós temos aqui a diferença, né? Quando o paciente mexe um pouco, a gente tem a imagem do osso que se projeta e o Auto Pixel Shift então faria sumir essa projeção do osso que apareceria de acordo com o movimento do paciente. É uma ajuda significativa para que a gente diminua muito a questão do pós-processamento de imagem para tentar depois ficar tirando esse movimento do paciente de uma forma automatizada, onde isso se processa de forma muito melhor, mais rápida e mais fácil. O Innova Breeze, que é o bolus chase, onde a gente consegue fazer uma única injeção e descer correndo atrás do contraste para a gente ver toda a estrutura vascular. O ideal é tentar fazer com uma única injeção de contraste. Dessa imagem aqui, que essas imagens colorizadas, eu que as colori para mostrar, gera uma imagem como se fosse essas aqui da direita. Ele faz automaticamente uma somatória dessas imagens e cria para nós automaticamente na tela uma imagem única de todo o trajeto vascular. Lembrando que a gente pode começar lá na aorta e ir até a ponta dos pés. Tá? Isso pode ser feito para membro inferior ou membro superior, que é uma forma então que o equipamento, utilizando os 2 joysticks, a gente faz uma primeira demarcação de início e final de onde até onde a gente quer fazer a varredura. Pode sair todo mundo da sala, se tiver injetora com cabo de conexão com o equipamento. Do lado de fora, então, a gente faz o acionamento do raio-x. Ele vai fazer primeiramente as máscaras, vai dar uma passada fazendo raio-x no paciente, faz toda a subtração do osso, volta na parte inicial, aí com o segundo joystick, dando um clique aqui no gatilho, ele vai começar a fazer a grafia final e também, se já tiver o cabo de conexão, a injetora já injeta o contraste automaticamente, somente com o acionamento desse botão. Conforme o contraste vai se espalhando pelo membro, apertando o botão aqui de cima, isso vai fazer com que a mesa vá se movendo. E aqui a gente controla a velocidade de progressão da mesa de acordo com a velocidade de progressão do contraste no membro, acompanhando aí mais ou menos rápido até a chegada na parte mais distal. Então essa é uma forma bastante eficiente, com uma injeção de contraste única, né? A ideia aqui é tentar fazer com em torno de 25 a 30 ml de contraste, uma única injeção e descer nos 2 membros. É claro que o que acontece às vezes é que um membro tem uma velocidade um pouco mais lenta que outro, de acordo com a doença vascular. A sugestão é descer acompanhando o membro que está tendo a velocidade mais rápida primeiro. Depois que fizer isso, a gente tem que refazer o processo. Aí a gente pode delimitar uma área menor
Não precisaria pegar na horta desde muito em cima, só da região do membro que tem a velocidade diferente em diante. Fazer focalizado num único lado, com menos contraste e com injeção de contraste somente nesse vaso. Então é uma forma de a gente usar aí uma quantidade também menor de contraste, aí com uma segunda injeção, mais uma única injeção no único membro, fazer esse complemento acompanhando a velocidade do vaso nessa segunda injeção. Não há nenhum tipo de estrutura ou de algo que a gente precise fazer para equilibrar a relação de ar com estruturas do paciente. Ou seja, na GE, como a gente trabalha com uma dose mais baixa de radiação e o detector tem a melhor DQE do mercado, então ele equilibra a região de ar com a região de osso, a região de partes moles, e a gente tem uma ótima visualização sem a necessidade de colocar estruturas aqui para compensar essa diferença de ar com o corpo do paciente. Um outro software aqui também é o AngioVis para visualização do fluxo de perfusão. O que ocorre aqui é que quando o sangue vai se espalhando pelo vaso, ele vai fazendo isso e classificando isso por um esquema de cores de acordo com a tabela que a gente estabelece aqui, a escala de tempo. Então aqui a gente tem uma ideia da perfusão vascular. É diferente da perfusão que é analisada em tomografia ou ressonância, da perfusão normal de tecidos. Aqui a gente tem uma perfusão mais do fluxo, então uma perfusão um pouco diferente, não deixa de ser perfusão, mas uma perfusão do tempo do sangue percorrendo nos vasos. Tá? Então aqui à esquerda uma progressão melhor, à direita aqui nós temos um caso onde tinha um êmbolo grande aqui, um trombo grande que obstruiu boa parte da circulação. Então foi feita aí a retirada desse trombo e aí voltou-se a perfusão. E aí o que a gente consegue ver a diferença bem grande de como estava a perfusão lenta e focada aqui só em uma parte central dos vasos e depois pegou realmente a cerebral média e saiu para todo o lobo temporal. Mais um caso realizado pelo nosso amigo Dr. Iorio, de Bahia Blanca, na Argentina, onde foi feito um caso de membro inferior, onde o paciente tinha obstrução. Então foi da primeira imagem no pé que foi feita, nós fizemos aqui o AngioVis e avaliamos aqui uma perfusão nitidamente mais fraca, simplesmente o balonamento de duas regiões aí dos vasos acima do membro inferior aqui, na região poplítea, e outro mais para cima, onde já melhorou a perfusão. E por último, depois de fazer mais um balonamento e colocar 2 stents, aí a perfusão aumentou significativamente melhor. Então o AngioVis também é uma ferramenta, já que a gente está falando de perfusão, para entender a perfusão, onde a gente consegue comparar aqui o extravasamento do contraste, o espalhamento do contraste no vaso e entender a perfusão de toda a anatomia vascular distal. Então aqui a gente consegue ver uma perfusão muito lenta que não estava irrigando também, e se comparar com a última imagem, uma perfusão muito mais rápida, com espalhamento mais completo em todo o pé. Aqui um exemplo da aquisição 3D, está numa sala de intervenção, então para a gente ver aqui bastante cheio de acessórios, como é comum, dupla proteção de escudo de radiação, como a gente pode fazer o controle totalmente por fora, então os operadores, o médico podem ficar do lado de fora, como o paciente geralmente está sedado, ele pode ficar sozinho. Então é uma aquisição onde se tem um nível mais alto de exposição de radiação e não fica ninguém dentro da sala recebendo essa radiação. Tendo aqui a injetora de contraste acoplada à base da mesa do nosso angiógrafo, a injeção de contraste é automática. E aqui em cima, do lado direito na tela, a gente consegue ver um pouco aí da revisão dessa injeção de contraste em tempo real, onde está aparecendo aqui, já tinha uma imagem fundida, né, uma fusão de imagem aqui de um roadmap 3D da aorta do paciente, já com as delimitações e demarcações aqui do EVAR.
Tá? Então, o que é? Isso aqui provavelmente foi um caso onde para se avaliar aí o implante, ou para se avaliar a posição do implante, realmente, porque já tinha sido planejado, é feito um 3D, a gente consegue avaliar em tempo real aí também com um 3D feito na hora a questão da posição dos vasos, de toda a anatomia, e se o device estava bem implantado e quais características que nós temos ali, inclusive possíveis leaks, né, possíveis fugas e vazamento de contraste da endoprótese. Aqui um exemplo de reconstrução, né, três exemplos diferentes de reconstrução. À esquerda mostra aqui um 3D simples que é feito com uma velocidade de aquisição alta, em torno de 40 graus por segundo. É uma aquisição ótima para a gente estudar vasos, porém como uma aquisição rápida, a gente não tem uma boa visualização de tecidos, de parênquima. Então, se a gente quer fazer um 3D só para vaso, a gente faz o 3D normal. Quando a gente precisa de mais informações, a gente pode fazer como no caso do 3D. Tá? Essa imagem aqui, como está em baixa resolução, essa foto do meio, então está um pouco ruim para nós avaliarmos e entendermos um pouco melhor esse 3D normal, mas esse 3D CT aqui então já é feito com uma rotação um pouco mais lenta, onde a gente tem mais detalhe e consegue visualizar aqui, apesar da foto não estar boa, sangramentos aqui no caso desse 3D cerebral. Uma imagem de 3D CT HD, onde a GE aumentou os pulsos sem aumentar a dose, então ele tem mais pulsos, tem mais imagens sendo geradas durante essa rotação e num tempo menor. Então, com a mesma dose, a gente conseguiu chegar num nível de eficiência ainda maior de 0,6. Aqui, 4 exemplos de 3D HD em paciente, então, onde a gente consegue ver aqui, por exemplo, na esquerda, muito bem a endoprótese já colocada para fazer uma avaliação de como ficaram aqui as fenestrações colocadas no paciente. Aqui até um de pulmão, para a gente ver, conseguir entender muito bem aqui a região de brônquios do paciente. Aqui um 3D de fígado, tá? Onde a gente faz vários 3Ds aí, quando a gente está trabalhando com embolização hepática, por exemplo. Então a gente consegue ter uma qualidade muito boa de visualização de parênquima. E aqui um caso de pelve, para visualizar um pouquinho de estrutura de partes moles. Tá? Então onde dá para ver aqui uma alteração óssea e as estruturas de partes moles aqui. E recursos novos que nós temos aqui à esquerda, a redução de artefatos de metal, onde num 3D normal a gente sempre tem um pouco de strike das estruturas muito densas como as metálicas. Então nós temos aqui recursos onde a gente consegue diminuir esse strike do metal e a gente consegue ter uma visualização muito melhor das estruturas aqui ao redor da estrutura metálica. Um outro exemplo é a redução de movimento, tá? Onde a gente consegue fazer um congelamento aqui da estrutura, porque esse aqui é um exemplo de fígado também, onde o paciente não conseguiu segurar a respiração, o paciente muitas vezes está entubado, não entende direito, não reage, não consegue simplesmente segurar a respiração ali em torno de 7 segundos ou um pouco mais, dependendo do tipo de 3D que nós estivermos fazendo. Aqui uma melhora significativa também na redução desse ruído de movimento. É a mesma aquisição que o software entrou e corrigiu, tirando essa movimentação então da respiração do paciente. No 3D simples, a gente consegue ter uma visualização muito boa dos vasos. A GE conta com um tipo de reconstrução bem diferenciado, onde por mais que o paciente se mexa um pouquinho, a gente consegue ter uma clareza na informação muito boa. A gente tem vários tipos de processamento dessa imagem, a gente pode trabalhar com muitos tipos de reconstruções. E aqui um exemplo de planejamento de um stent, um inversor de fluxo, o que quer que seja, para um aneurisma cerebral. Tá? Então aqui o médico delimita início e final de onde ele quer colocar o stent. Através disso nós vamos ter o comprimento, vamos ter os diâmetros e a gente consegue depois usar isso aqui também, se quiser, como software avançado, exportando isso para o roadmap 3D. Tá? Mas aqui então, falando de software ainda relativamente mais básico, são formas que nós temos de processamento, de poder entender melhor essa anatomia
e fazer aí os planejamentos muito úteis para implantes de devices, aí, de stents, de versões de fluxo, o que quer que seja. Aqui dois exemplos de 3D comum, tá? Não são 3D CT, não são 3D HD, são, por mais que o equipamento tenha essa opção, mas o 3D rápido é o suficiente para dar esse tipo de qualidade de imagem. A gente pode fazer com ou sem subtração para que a gente tenha mais ou menos informação. No caso aqui que nós temos coil, nós temos stent e temos o vaso, tá? E aqui nesse caso também, onde nós temos o osso aqui separado da estrutura dos vasos para que a gente conseguisse, tá? Aliás, esse 3D do lado direito não foi feito com subtração, mas com uma injeção de contraste foi boa, foi com injetora de contraste, a gente consegue, simplesmente pela diferença de densidade, conseguir enxergar as estruturas de forma separada. Aqui do lado esquerdo, como nós temos estruturas diferentes, aí foi feito com subtração, onde o software separa então os objetos metálicos do vaso. Aqui um outro caso, onde foi feito 3Ds, dois 3Ds, um deles com subtração, e aqui fundindo os três volumes, a gente consegue entender aqui então os coils e os vasos, tá, dos dois lados. Então foi feito um 3D com subtração de um lado, onde tinha um coil, depois foi feito um 3D normal do outro lado, com uma injeção mais lenta de contraste. Aqui do lado esquerdo nós temos foto de um outro caso também, onde foi feito um 3D inicial e depois foram feitos outros dois 3Ds quando eles estavam fazendo embolização na parte de cima e na parte de baixo da lesão, pois a gente separava em duas partes essa lesão porque a irrigação. Aqui um exemplo de outro software que nós temos, que é de diluição virtual de contraste, onde a gente consegue classificar e ajustar numa injeção de contraste normal a densidade do contraste no vaso para que a gente tenha uma melhor visualização do material implantado então no paciente. Aqui outros casos aqui de diluição virtual de contraste, onde a gente arrastando o mouse para um lado ou para o outro, a gente consegue uma quantidade de contraste no vaso maior ou menor para que a gente consiga entender a relação do diversor de fluxo, nesse caso, com a parede do vaso. Agora vamos falar um pouquinho de softwares avançados. Então, aqui a gente já entra no Roadmap 3D, aqui no caso são dois casos cerebrais, tá? Então o da esquerda aqui, por exemplo, foi feito um 3D, foi delimitado a região de interesse até esse ponto, onde rapidamente, então após fazer o 3D, a gente simplesmente passou um desenho circular na área de interesse, recortou o que estava externo, classificou com esse modo transparente avermelhado e já mandou de volta para a tela. Então, muito rapidamente, já se fez um 3D, já se achou a doença do paciente, o paciente já tinha histórico prévio pela tomografia, e aqui então a gente já consegue usar isso como uma referência anatômica muito boa, onde a gente reduz muito a injeção de contraste e consegue usar isso de forma muito efetiva então para ajudar no tratamento então dessa lesão. Tá, aqui à direita também, onde foi classificado com transparência em fundo branco, rapidamente também, aqui não foi nem recortado, então já achou a lesão, o médico já queria tratar, a gente simplesmente fez o 3D, dá um clique de limpeza e já dá outro clique para exportar para o Roadmap 3D, e aí o médico já tem então a anatomia do paciente em 3D junto com a sua aquisição em tempo real. Uma das coisas importantes aqui que a gente precisa entender, né, ter no mínimo conhecimento de como funciona a radiologia intervencionista, o tipo de tratamento, sabendo o tipo de imagem que vai ajudar o médico, a gente já ajuda a preparar e deixar isso disponível o mais rápido possível e já dá continuidade no processamento muito rápido para que já siga o mais rápido possível o tratamento sem perda de tempo e diminuindo muito a injeção de contraste. Aqui um outro exemplo do software avançado, o Valve Assist, que é para válvula, para troca ou substituição ou
colocar uma válvula sobre outra, tá? Onde a gente vai trazer geralmente um 3D da tomografia, que o paciente já fez, sempre faz previamente, já fez o controle, já achou a lesão, já fez o diagnóstico. Então a gente pode, juntamente com o médico aqui, trazer essa tomografia, fazer toda a análise prévia para que o médico saiba escolher qual o tamanho e tipo de válvula ele precisa para cada paciente, já classifica seus diâmetros, suas dimensões, suas alturas, a gente já deixa pré-marcado a diferença de alturas aqui do ósseo, das coronárias até a região da válvula, isso vai influenciar muito no tipo da válvula. E já deixa isso salvo para no dia que o paciente vem para fazer então a troca da válvula, a gente simplesmente funde essa imagem tomográfica em tempo real com a imagem da fluoroscopia ou da aquisição de imagem em tempo real, e aí a gente tem um controle muito efetivo. A gente vai trabalhar sempre, esse aqui é um anel, apesar de estar parecendo quase como uma linha, mas a gente sempre trabalha com ele, com esse anel em perfil, para que o médico saiba a posição exata com que ele tem que depositar a válvula. Então aqui no caso do Valve Assist, um pouco aqui do planejamento que é feito todo antes aqui, onde a gente pode planejar não só a válvula, mas pode fazer a análise de toda a aorta, inclusive de qual lado é melhor para acessar esse trajeto vascular para chegar lá no implante da válvula. Então aqui mais exemplos, tá? Aqui um exemplo aumentado, então mostrando então essa colocação da válvula. Veja que ele tem uma boa visualização então aqui da fluoroscopia. Ele está entendendo toda a anatomia para ele saber se ele está colocando a válvula exatamente onde tem que ser colocado. E aqui um comparativo, então, sem o Valve Assist, ele estaria com uma imagem simplesmente assim, onde ele não estaria vendo quase nada, né? Está vendo só os materiais, mas não está entendendo a anatomia. E aqui conhecendo a anatomia do lado direito, sabendo como e onde ele está se posicionando, então ele tem uma precisão de segurança muito maior. Aqui então dois outros casos, aqui com esse tipo de válvula, tá, onde a gente pode trabalhar ou com ele com o volume renderizado assim todo de superfície vermelha, ou então a gente pode deixar somente o contorno dos vasos principais aqui. Aqui um terceiro caso então, tá com outro tipo de válvula de outro fabricante, que ele é um dispositivo bem maior, já tem uma diferença aí também na anatomia do paciente, então esse tipo de válvula foi escolhida para essa anatomia. E aí também aqui o controle de onde estão as coronárias, para ele saber os limites, conhecendo o material, ele sabe aqui onde ele tem que colocar e tendo uma precisão muito maior, porque agora, né, mesmo que não esteja injetando muito contraste, ou de vez em quando injetando contraste, ele tem toda uma ideia de onde está realmente na anatomia vascular do paciente, que não é visível sem injeção do contraste. Aliás, essa injeção de contraste ela é feita mais no final para comprovação final, para verificação de como está basicamente a irrigação das coronárias. Aqui um caso de demonstração também, que foi feito há 2 anos atrás. O paciente tinha uma tomografia de baixa resolução, de baixa qualidade, porém foi o suficiente, onde nós fizemos aqui então a reconstrução, né, aproveitando ali o volume vindo da tomografia. Temos aqui a aorta em verde, temos os ossos da caixa torácica em azul e temos aqui a artéria pulmonar em vermelho. Então esse volume todo foi feito para localização, então sem injetar contraste nós conseguimos fundir esse volume na estrutura óssea do paciente, aí tirou o osso, depois que fez uma injeção na aorta, tirou a aorta também, ficamos só com a artéria pulmonar, e aí alternando então entre só o contorno ou a reconstrução volumétrica, renderizada de volume, foi de muito boa utilidade então, porque com quase nada de contraste foi possível se colocar aqui um stent, dentro do stent uma válvula para essa pulmonar. Aqui mais um caso,
usando o mesmo software, porém agora para fechamento de apêndice atrial, tá? Onde a gente consegue também, através de uma imagem tomográfica, ele faz uma reconstrução automaticamente do átrio, a gente delimita, pode fazer desenhos em forma de anéis de onde o material tem que entrar, como ele tem que ser posicionado, e em tempo real, então, no acompanhamento, ajuda muito o médico a entender qual anatomia ele está implantando o material e em que posição, se a posição está boa ou não. Outro software avançado aqui, o de vasos. Então, aqui no caso, por mais que o paciente tenha uma obstrução e nós não temos aqui a luz verdadeira do vaso, a gente consegue delimitar via software o local correto de onde está a luz do vaso para que seja colocada essa linha em 3D em tempo real junto com a anatomia do paciente, o médico consegue entender se ele está indo no caminho certo da luz verdadeira do vaso, ainda que não que esteja obstruída. Aqui mais um caso, onde foi marcado, aqui um outro caso do lado direito também, onde tinha sido colocado algumas marcações extras também de limites de onde até onde queria se chegar. O VSO Assist, como é para vaso em geral, também pode ser usado para cerebral, então aqui um caso também de demarcação para fazer uma embolização, onde a gente pode marcar início e final, além de ter todo um software que vai retificar esse vaso para entender todos os diâmetros dele. A gente ainda consegue trabalhar com toda essa estrutura vascular com a luz do vaso principal delimitado. Aqui no caso tem 2 vasos principais delimitados, e isso tudo a gente pode exportar para o roadmap 3D também e fundir em tempo real junto com a imagem de aquisição. E aqui nesse caso nós temos aqui trabalhos comprovando aqui 70% de redução de dose de radiação, 78% de redução do meio de contraste usado, e como se tem uma visualização melhor também tem uma redução do tempo de procedimento em torno de 28%. Outro caso de software avançado aqui, de EVAR, que é de endoprótese, quer seja de torácica ou abdominal. Então também aqui, onde a gente faz o planejamento de uma imagem 3D, que geralmente já vem da tomografia, para que a gente pegue a aorta na região maior da aorta, já faz todo o planejamento prévio, e durante o uso, então, em tempo real, durante a colocação dos materiais, a gente tem a visualização aqui ou do contorno ou da superfície desse vaso, com as delimitações principais, e também o que a gente consegue fazer, como a gente consegue fazer um 3D na hora para avaliação do resultado, também se tiver algum problema do device colocado, a gente consegue enxergar isso também como uma tomografia HD e já continuar no tratamento, fazer um pós-tratamento, tomar alguma atitude aqui de correção com esse possível falha, possível algo que não ficou tão bem no paciente. Esses relatórios também, tanto o relatório para válvula quanto relatórios aí de aorta, esses relatórios são todos automaticamente gerados, a gente pode imprimir isso em PDF, isso aqui para o elucidativo, quer seja para o entendimento ou para a escolha do material, onde nós temos aqui, por exemplo, todos os diâmetros, os ângulos que são necessários para a escolha dessas endopróteses, quer seja fenestrada ou não. Aqui um outro exemplo aqui, realizado aqui no Brasil, de uma tomografia também, onde o software automaticamente aqui já retirou a mesa, aí clicando para localizar a aorta, ele já nos trouxe a aorta, foi feito só um pequeno ajuste, e a luz verde, essa linha verde é a luz do vaso real, não é a luz da região aneurismática. Então também isso aqui ajudou muito o médico na hora do tratamento para entender se ele estava seguindo o caminho correto, e durante o procedimento foi usado quase todo o tempo aqui só o contorno do vaso, fundido com a anatomia em tempo real, mas também algumas vezes eu coloquei aqui o vaso todo em superfície para o médico entender um pouco a questão das diferenças de localização das ramificações aqui no paciente. Um outro software avançado, o Needle Assist, ele é para agulhamento virtual, tá? Então a gente consegue planejar aqui pelo 3D feito na hora,
Muito rapidamente a gente clica no alvo, clica na introdução da pele, a gente vê a posição dessa agulha e depois o que o médico tem que fazer em tempo real é basicamente colocar a agulha real dentro da agulha virtual. Tá? Então, exemplos também usados para correção de endolique, tá? Onde então fazendo um 3D na hora se localizou ali que tinha extravasamento e aí aqui está o médico tentando colocar a agulha dentro da agulha virtual. Aqui um planejamento pelo corte axial. Aí aqui mais um caso ósseo mostrando aqui biópsia de coluna e de sacro, né, onde realmente a gente delimita muito rapidamente, faz o 3D, delimita rapidamente o ponto onde está a lesão, o ponto na pele. Essa agulha ela vem assim com pontos verdes a cada 1 centímetro e pontos roxos a cada 2 milímetros, então aqui tem uma precisão muito boa e usando as projeções que o equipamento dá de vista superior e vista de progressão, ajuda muito para que seja muito efetivo esse tipo de biópsia. Aqui um caso de exemplo, onde se foi delimitado aqui onde supostamente seria uma lesão, foi feita a biópsia 2 vezes, não vinha lesão. Aí o paciente tinha um PET scan, um PET-CT sido realizado uma semana antes na rede PACS do hospital. O que eu fiz aqui, como a gente tem esse software Integration Registration, eu fundi uma imagem com a outra, consegui mostrar para os médicos que realmente o local que tinha sido planejado para a tomografia sem contraste não estava correto. E aí foi feito então um replanejamento, uma outra agulhamento e aí ainda fizeram um 3D de confirmação no final e aí além de vir o material ainda se teve certeza que pelo contraste injetado estava realmente dentro da lesão. Então softwares de embolização hepática, onde a gente tem aqui uma coisa muito importante que é esse recurso novo, que é quando a gente corre o mouse sobre o vaso, tá? Ele tem essa injeção virtual de contraste. Essa injeção virtual de contraste ajuda a entender a cada parte do vaso principal, quais ramos ele está sendo irrigado por aquele trecho vascular, ou seja, o médico consegue delimitar muito bem aonde ele tem que chegar com o catéter para que ele consiga embolizar somente o tumor e não áreas adjacentes onde não tem lesão. Então, esse Liver Assist que nós temos é uma assistência para fígado e nele aqui nós temos essa opção então da injeção virtual de contraste, onde claro foi feita a injeção de contraste, mas a renderização do volume 3D não mostra com tantos detalhes os vasos finos e a região vascular de cada um deles. Então, esse recurso de ir movendo o mouse e ele dizer qual região anatômica está sendo irrigada por cada vaso, isso é muito importante. O último software que eu vou entrar aqui agora, então, é similar a esse, só que é um software específico para embolização. O primeiro é específico para embolização hepática, esse segundo aqui começou a ser desenvolvido para próstata, mas ele acabou sendo usado para embolização em qualquer região anatômica. Então, o Embo Assist, ele foi desenvolvido para próstata, mas serve para qualquer região anatômica. Então, onde a gente faz um 3D, da mesma forma com que eu estava mostrando no fígado, nós temos então a árvore vascular, conforme a gente move o mouse, ele indica qual vaso está irrigando cada região anatômica e aí onde se consegue delimitar, num caso aqui de próstata, aonde o catéter tem que chegar para que consiga se embolizar somente a próstata e não outras regiões que poderiam ser afetadas por uma injeção em local errado. Então, tá aqui o software que foi desenvolvido para a questão da próstata com a ajuda do Dr. Carnevale, onde a gente consegue então ter uma precisão muito boa e comprovada pelo Dr. Carnevale, inclusive, de que o software é muito efetivo para que a gente consiga então fazer a embolização sabendo exatamente aonde o cateter tem que chegar e exatamente quais vasos, qual região anatômica vai ser embolizada com o cateter chegando até essa região. Também nós vamos ter aqui diminuição
de tudo, de contraste, de tempo de exame, de perda de tempo para ficar localizando a região anatômica e realmente uma precisão, uma efetividade muito melhor no diagnóstico final. Falou com vocês, é o Rodrigo Souza, líder de marketing clínico, e estarei à disposição aqui por e-mail então para tirar dúvidas e ajudá-los aí em tudo que for referente à radiologia intervencionista e dos equipamentos que nós temos na GE.